Começar o mês com fé não é simplesmente desejar que coisas boas aconteçam. É tomar a decisão consciente de confiar em Deus independentemente das circunstâncias que se apresentarem. A fé verdadeira não espera ter todas as respostas antes de dar o primeiro passo. Ela caminha mesmo quando o caminho não está totalmente iluminado. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, está escrito que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isto significa que hoje, no primeiro dia de fevereiro, podes ter a absoluta certeza de que Deus já preparou bênçãos para ti neste mês, mesmo que ainda não as vejas com os teus olhos naturais. A tua fé é o telescópio espiritual que te permite enxergar o invisível, tocar o intangível, alcançar o impossível. Quando Abraão foi chamado por Deus para sair da sua terra, sem saber exatamente para onde ia, ele obedeceu pela fé. Não tinha mapa, não tinha GPS, não tinha garantias humanas, mas tinha a palavra de Deus. E essa palavra foi suficiente para ele construir um legado eterno. Hoje Deus te chama para fazer o mesmo. Confiar nele para este mês de fevereiro, mesmo sem conhecer todos os detalhes do caminho. A paz que Deus oferece não é a ausência de problemas, mas a sua presença no meio deles. Filipenses capítulo 4, versículo 7, nos diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Repara que esta paz excede o entendimento, ou seja, ela não faz sentido lógico para a mente humana. Como é possível ter paz quando as contas estão atrasadas? Como é possível ter paz quando a saúde está fragilizada? Como é possível ter paz quando os relacionamentos estão tensos? A resposta está em Jesus. Quando ele estava no barco com os discípulos e uma tempestade violenta se levantou, os discípulos entraram em pânico enquanto Jesus dormia tranquilamente. Não era porque Jesus não se importava, era porque ele sabia quem ele era e qual era o seu poder sobre qualquer tempestade. Hoje, ao começarmos fevereiro, precisamos dessa mesma paz que vem de saber que Jesus está no barco da nossa vida. Não importa quão fortes sejam os ventos contrários que este mês possa trazer, ele tem autoridade para acalmar qualquer mar revolto com apenas uma palavra. A tua paz não depende das circunstâncias externas, mas da presença interna do Príncipe da Paz. A direção de Deus é essencial para não desperdiçarmos o tempo precioso que Ele nos dá. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, nos ensina a confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, reconhecendo-o em todos os nossos caminhos para que Ele endireite as nossas veredas. Quantas vezes já tomamos decisões baseadas apenas no que achamos correto, sem consultar a Deus em oração? Quantas vezes já seguimos caminhos que pareciam certos aos nossos olhos, mas que nos levaram a becos sem saída? Fevereiro é um mês curto, cada dia conta, e não podemos desperdiçar nem um único dia andando em círculos ou seguindo direções erradas. Precisamos da bússola divina apontando sempre para o norte da vontade perfeita de Deus. Quando os magos do Oriente foram procurar o menino Jesus, eles seguiram uma estrela que Deus colocou no céu, especificamente para guiá-los. Deus também tem uma estrela guia para ti neste mês de fevereiro, uma direção clara que Ele quer te revelar se tu parares para ouvir a sua voz. Ele promete que as suas ovelhas conhecem a sua voz, e hoje, nesta oração, vamos pedir que Ele fale claramente ao teu coração sobre os passos que deves dar. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz. Uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar, e sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora,
Talvez não seja coincidência, talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado blindagem espiritual da família, que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Pai amado, Deus eterno, Senhor de toda a criação, nós vimos a Tua presença nesta primeira manhã de fevereiro de 2026, com corações gratos e almas sedentas da Tua graça. Obrigado por nos permitires abrir os olhos hoje, por nos concederes o privilégio de respirar, de viver, de experimentar mais um mês sob o Teu cuidado amoroso. Reconhecemos que cada dia é um presente Teu, que cada amanhecer é uma nova oportunidade de Te glorificar, de caminhar nos Teus caminhos, de cumprir o propósito para o qual fomos criados. Senhor, nós Te entregamos este mês de fevereiro de forma completa e irrevogável. Consagramos a Ti cada um dos dias que virão, cada hora, cada minuto, cada segundo. Que nada neste mês aconteça fora da Tua vontade perfeita. Pedimos que Tu sejas o Senhor absoluto de fevereiro nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, nos nossos ministérios, em cada área da nossa existência. Que a Tua vontade prevaleça sobre os nossos desejos, que os Teus planos se sobreponham aos nossos projetos, que a Tua glória seja o nosso objetivo supremo em tudo o que fizermos neste mês. Pai, nós pedimos fé para fevereiro. Não uma fé pequena, tímida, vacilante, mas uma fé robusta, ousada, que move montanhas. Aumenta a nossa fé, Senhor, como os discípulos Te pediram. Queremos crer em Ti de uma forma que transforme a nossa maneira de viver, que mude a nossa perspectiva diante dos desafios, que nos faça enxergar possibilidades onde outros veem impossibilidades. Dá-nos fé para crer que Tu podes fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Dá-nos fé para acreditar nas Tuas promessas, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Dá-nos fé para confiar no Teu tempo perfeito, sabendo que Tu nunca te atrasas nem te adiantas, mas chegas sempre no momento exato. Senhor, há pessoas ouvindo esta oração que estão enfrentando situações que parecem humanamente impossíveis de resolver. Há quem esteja lutando contra doenças que os médicos não conseguem curar. Há quem esteja enfrentando crises financeiras que parecem não ter saída. Há quem esteja vivendo conflitos relacionais que parecem irreconciliáveis. Mas nós sabemos que para Ti nada é impossível, Senhor. Pai, derrama sobre nós a Tua paz neste mês de fevereiro. Aquela paz que excede todo o entendimento, que não faz sentido lógico, mas que é real e transformadora. Que a Tua paz guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Liberta-nos da ansiedade que rouba o nosso sono, que tira a nossa alegria, que paralisa os nossos passos. Livra-nos do medo que nos impede de avançar, que nos faz recuar diante dos desafios, que nos mantém presos em zonas de conforto que já não nos servem mais. Queremos experimentar a paz que Jesus prometeu quando disse para não deixarmos o nosso coração se perturbar nem se atemorizar. Senhor, há tantas vozes gritando ao nosso redor, tantas notícias perturbadoras, tantas previsões negativas, tanto caos e confusão no mundo. Mas no meio de tudo isso, queremos ouvir a Tua voz suave e mansa, dizendo ao nosso coração: paz seja convosco. Que a Tua paz seja como um rio que flui constantemente na nossa alma, refrescando-nos, renovando-nos, sustentando-nos em cada momento deste mês. Senhor, nós precisamos da Tua direção para fevereiro. Não queremos andar como cegos, tateando no escuro. Não queremos tomar decisões baseadas apenas na nossa limitada compreensão humana.
Queremos ser guiados pelo Teu Espírito Santo em cada escolha, em cada passo, em cada palavra que falarmos. Ilumina o nosso caminho com a lâmpada da Tua palavra. Faz brilhar a Tua luz sobre as nossas veredas. Mostra-nos claramente qual direção tomar quando chegarmos a encruzilhadas. Revela-nos qual porta atravessar quando estivermos diante de várias opções. Dá-nos discernimento espiritual para reconhecer a Tua voz e não nos deixarmos enganar por vozes estranhas. Ensina-nos a esperar no Teu tempo, a não nos precipitarmos por impaciência, a não nos atrasarmos por medo. Que sejamos sensíveis ao Teu Espírito, obedientes à Tua palavra, atentos aos Teus sinais. Fecha as portas que precisam estar fechadas, mesmo que pareçam atraentes aos nossos olhos, e abre as portas que precisam estar abertas, mesmo que pareçam desafiadoras. Pai, abençoa as nossas famílias neste mês de fevereiro. Derrama a Tua proteção sobre cada membro da nossa casa, desde o mais velho até o mais novo. Guarda os nossos filhos dos perigos visíveis e invisíveis, protege-os de acidentes, de más companhias, de influências nocivas. Fortalece os nossos casamentos, renova o amor entre marido e esposa, restaura a comunicação onde ela se quebrou, cura as feridas que palavras duras causaram. Que o nosso lar seja um pedacinho do céu aqui na terra, um lugar de refúgio, de paz, de amor incondicional. Senhor, remove toda discórdia, toda amargura, todo ressentimento que possa estar habitando debaixo do nosso teto. Ensina-nos a nos perdoarmos rapidamente, a nos amarmos generosamente, a nos respeitarmos profundamente. Que a presença de Jesus seja tão real na nossa casa que qualquer pessoa que entre ali possa sentir que Deus habita conosco. Abençoa as refeições que compartilharemos, as conversas que teremos, os momentos de lazer que desfrutaremos juntos. Senhor, toca a área financeira das nossas vidas neste mês de fevereiro. Tu conheces cada necessidade, cada conta que precisa ser paga, cada dívida que precisa ser quitada. Abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medida sobre nós. Multiplica o nosso pão como multiplicaste os 5 pães e 2 peixes. Faz render o nosso salário como fizeste render o azeite da viúva. Dá-nos sabedoria para administrar bem os recursos que colocas nas nossas mãos. Disciplina para gastar com prudência, generosidade para compartilhar com quem tem menos. Liberta-nos da escravidão das dívidas, rompe correntes de pobreza que possam estar atadas às nossas famílias, às gerações. Abre portas de emprego para quem está desempregado, promove no trabalho quem merece reconhecimento, prospera os negócios de quem empreende com honestidade. Que neste mês possamos experimentar a Tua provisão de forma sobrenatural, vendo recursos chegarem de fontes que nem imaginávamos. Pai, derrama saúde sobre os nossos corpos neste mês de fevereiro. Tu és o Deus que sara todas as nossas enfermidades, que cura todos os nossos males. Toca com o Teu poder cada pessoa que está doente, cada corpo que sofre dor, cada mente que batalha contra enfermidades. Restaura órgãos que não funcionam corretamente. Normaliza exames que estão alterados, dissolve tumores, regula a pressão arterial, equilibra taxas de açúcar no sangue. Senhor, a quem esteja aguardando resultados de exames com o coração apreensivo, a quem esteja em tratamentos longos e desgastantes, a quem conviva com dores crônicas que roubam a qualidade de vida, intervém sobrenaturalmente, manifesta o Teu poder curador. Que médicos sejam instrumentos nas Tuas mãos, que tratamentos sejam eficazes, que remédios façam o efeito necessário. Mas, acima de tudo, que a Tua mão curadora toque de forma milagrosa, onde a medicina não alcança. Fortalece o sistema imunológico, renova as forças, restaura o vigor. Senhor,
Guarda a nossa mente e as nossas emoções durante fevereiro. Livra-nos de pensamentos negativos que nos paralisam, de memórias dolorosas que nos aprisionam no passado, de preocupações excessivas que nos roubam o presente. Cura feridas emocionais antigas que ainda sangram, sara traumas que deixaram marcas profundas na alma. Liberta-nos de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico, de qualquer transtorno mental que tente nos dominar. Enche a nossa mente com pensamentos que vêm de Ti, com esperança, com alegria, com paz. Ajuda-nos a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo, a rejeitar mentiras do inimigo, a abraçar a verdade da Tua palavra. Que possamos experimentar saúde mental, equilíbrio emocional, clareza de raciocínio. Dá-nos domínio próprio para controlar as nossas reações, paciência para lidar com as frustrações, resiliência para nos levantarmos depois das quedas. Que a alegria do Senhor seja a nossa força todos os dias deste mês. Pai, abençoa o nosso trabalho e os nossos estudos em fevereiro. Dá-nos criatividade para realizar as nossas tarefas com excelência, concentração para focarmos no que é importante, motivação para darmos sempre o nosso melhor. Que sejamos referência de competência e integridade onde quer que trabalhemos ou estudemos. Abre portas de oportunidades profissionais para quem busca crescimento na carreira, concede aprovação em concursos e processos seletivos para quem se prepara com dedicação. Senhor, que sejamos luz no ambiente de trabalho, sal que dá sabor, perfume de Cristo que exala bom aroma. Ajuda-nos a testemunhar da Tua bondade, não apenas com palavras, mas principalmente com atitudes, com caráter, com postura ética irrepreensível. Protege-nos de injustiças, de falsas acusações, de armadilhas que colegas invejosos possam armar. Dá-nos favor diante de chefes e superiores, sabedoria para lidar com conflitos, graça para trabalhar em equipe harmoniosamente. Senhor, derrama unção especial sobre os nossos ministérios e chamados neste mês. Usa-nos como instrumentos Teus para alcançar vidas, para transformar corações, para expandir o Teu reino aqui na terra. Dá-nos ousadia para pregar o Evangelho sem medo, compaixão para acolher os feridos, sabedoria para discipular os novos convertidos. Que a nossa vida seja um sermão vivo que aponte sempre para Jesus. Abre portas para compartilharmos a Tua palavra. Multiplica o alcance da nossa voz. Usa a tecnologia para que a mensagem do Evangelho chegue a lugares distantes. Senhor, levanta obreiros para a Tua seara. Chama mais pessoas para o trabalho missionário. Desperta vocações ministeriais. Protege os missionários que estão em campos difíceis. Sustenta financeiramente quem largou tudo para Te servir em tempo integral. Guarda as famílias que sacrificam o conforto para levar a luz do Evangelho a regiões sombrias. Que este mês de fevereiro seja marcado por salvação de almas, por vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Pai, protege os nossos relacionamentos neste mês. Guarda as nossas amizades verdadeiras, fortalece os laços com irmãos em Cristo que caminham conosco. Livra-nos de relacionamentos tóxicos que drenam a nossa energia, de pessoas manipuladoras que tentam nos usar, de companhias que nos afastam de Ti. Dá-nos discernimento para reconhecer quem é enviado por Ti para somar na nossa jornada e quem é enviado pelo inimigo para nos desviar do caminho. Senhor, cura relacionamentos que estão feridos, restaura amizades que se quebraram por mal-entendidos, reconcilia pessoas que se afastaram por orgulho. Ensina-nos a perdoar 70 vezes 7, a amar mesmo quando não somos amados, a abençoar quem nos amaldiçoa, que sejamos pacificadores, construtores de pontes e não de muros.
Ajuda-nos a pedir perdão quando erramos e a conceder perdão quando somos feridos. Que os nossos relacionamentos reflitam o amor de Cristo, a graça que recebemos gratuitamente. Senhor, derrama proteção divina sobre nós durante todo o mês de fevereiro. Envia os teus anjos para acamparem ao nosso redor, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Protege-nos de acidentes de trânsito, de assaltos, de violência urbana, que tem crescido tanto. Guarda as nossas casas de invasões, de roubos, de qualquer mal que tente entrar. Que o sangue de Jesus seja um selo de proteção sobre as nossas portas. Que o nome de Jesus seja uma muralha ao redor das nossas vidas. Livra-nos de ciladas do inimigo, de armadilhas espirituais, de ataques direcionados contra nós e nossas famílias. Senhor, sabemos que vivemos em um mundo caído, cheio de perigos, mas confiamos que Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Declara sobre nós o Salmo 91, que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas a nós nada nos atingirá. Que nenhuma arma forjada contra nós prosperará neste mês. Pai, abençoa os nossos sonhos e projetos para fevereiro. Há planos que guardamos no coração, há visões que Tu plantaste em nós, há desejos que nasceram do Teu Espírito. Realiza aquilo que está de acordo com a Tua vontade, ajusta o que precisa ser modificado, cancela o que não vem de Ti. Dá-nos coragem para dar passos de fé rumo aos nossos sonhos, sabedoria para planejar adequadamente, perseverança para não desistir diante das dificuldades. Senhor, remove os obstáculos que impedem o cumprimento dos Teus propósitos nas nossas vidas. Derruba muralhas que parecem intransponíveis, seca mares que parecem impossíveis de atravessar. Que este mês seja de avanços significativos, de conquistas importantes, de vitórias memoráveis. Ajuda-nos a sonhar os Teus sonhos, a desejar o que Tu desejas, a buscar primeiro o Teu reino, sabendo que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Que os nossos projetos glorifiquem o Teu nome e abençoem muitas vidas. Senhor, derrama sabedoria sobre nós neste mês. Sabedoria que vem do alto, que é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos. Precisamos de sabedoria para tomar decisões corretas, para escolher as batalhas que vale a pena lutar, para usar bem o nosso tempo. Dá-nos sabedoria para educar os nossos filhos conforme os Teus princípios, para administrar os recursos que colocas nas nossas mãos, para lidar com pessoas difíceis sem perder a compostura. Senhor, há momentos em que não sabemos o que fazer, em que o caminho não está claro, em que as opções parecem todas igualmente válidas ou igualmente arriscadas. Nessas horas, fala ao nosso coração, orienta-nos pelo Teu Espírito, mostra-nos o caminho em que devemos andar. Que sejamos sábios como serpentes e simples como pombas, astutos para não sermos enganados, mas inocentes para não prejudicarmos ninguém. Livra-nos da tolice que leva à destruição, da imprudência que causa arrependimento. Pai, santifica as nossas vidas durante fevereiro. Purifica-nos de todo pecado. Limpa-nos de toda imundícia. Lava-nos até ficarmos mais brancos do que a neve. Convence-nos pelo Teu Espírito quando estivermos em erro. Inquieta o nosso coração quando começarmos a nos desviar do caminho. Não permitas que nos acostumemos com o pecado, que relativizemos a Tua palavra, que negociemos os Teus princípios. Queremos viver vidas santas, separadas para Ti, que Te agradem em tudo. Ajuda-nos a mortificar as obras da carne, a crucificar diariamente a nossa natureza pecaminosa, a revestir-nos do novo homem criado segundo Deus em justiça e santidade. Senhor, dá-nos vitória sobre tentações recorrentes, liberta-nos de vícios que nos escravizam, quebra cadeias de pecados repetitivos.
Que a cada dia nos tornemos mais parecidos com Jesus em caráter, em atitudes, em palavras, em pensamentos. Que a transformação seja evidente para todos que nos conhecem. Senhor, abençoa a nossa vida de oração e comunhão contigo neste mês. Que fevereiro seja um mês de intimidade profunda com o Pai, de encontros marcantes com o Teu Espírito Santo, de revelações poderosas da Tua Palavra. Desperta em nós fome e sede de Ti, desejo genuíno de buscar a Tua face, paixão ardente pela Tua presença. Que não nos contentemos com uma religiosidade superficial, com rituais vazios, com conhecimento intelectual apenas. Queremos Te conhecer verdadeiramente, experimentar o Teu amor de forma real, ouvir a Tua voz com clareza. Ensina-nos a orar com fé, a jejuar com propósito, a meditar na Tua palavra com profundidade. Que a leitura da Bíblia não seja apenas um hábito religioso, mas um encontro transformador contigo todos os dias. Fala ao nosso coração através das Escrituras. Revela mistérios, abre os nossos olhos para verdades que nunca havíamos percebido antes. Que este mês seja marcado por experiências espirituais que nos transformem para sempre. Pai, derrama alegria sobre nós durante todo o mês de fevereiro, não uma alegria superficial que depende das circunstâncias, mas a alegria profunda que brota da certeza de que Tu estás no controle de todas as coisas. Que possamos nos alegrar sempre no Senhor, encontrar motivos para gratidão, mesmo em meio às dificuldades, celebrar as pequenas vitórias do dia a dia. Livra-nos do pessimismo que rouba a nossa esperança, da murmuração que contamina o ambiente ao nosso redor, da reclamação constante que demonstra ingratidão. Ajuda-nos a cultivar um coração grato que reconhece as Tuas bênçãos diárias, que valoriza o que tem em vez de lamentar o que falta. Senhor, enche a nossa boca de riso, os nossos lábios de cânticos de louvor. Que a nossa alegria seja contagiante, que o nosso sorriso ilumine ambientes sombrios, que a nossa esperança inspire pessoas desanimadas. Restaura a alegria da salvação em quem a perdeu. Acende novamente o primeiro amor em corações que esfriaram. Senhor, nós declaramos que fevereiro de 2026 será um mês abençoado, próspero, vitorioso. Declaramos que veremos a Tua bondade na terra dos viventes, que experimentaremos milagres, que testemunharemos do Teu poder. Declaramos que este mês será marcado por avanços espirituais, por crescimento em todas as áreas, por conquistas que pareciam impossíveis. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Nenhum plano do inimigo terá sucesso, nenhuma maldição nos alcançará. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos cabeça e não cauda. Somos abençoados na cidade e no campo. Que a Tua glória se manifeste poderosamente nas nossas vidas neste mês. Que o Teu nome seja exaltado através dos nossos testemunhos. Que muitas pessoas sejam impactadas pela forma como Tu ages em nosso favor. Entregamos fevereiro completamente nas Tuas mãos, confiando que Tu farás muito mais do que tudo o que podemos pedir ou imaginar. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Pai amado, nós pedimos que Tu guies cada decisão que tomarmos durante este mês de fevereiro. Que nada seja feito por impulso, por emoção descontrolada ou por pressão externa, mas que tudo seja submetido à Tua aprovação em oração. Dá-nos sensibilidade espiritual para perceber quando algo não está alinhado com a Tua vontade, coragem para dizer não quando for necessário, humildade para mudar de direção se estivermos seguindo o caminho errado. Senhor, há decisões importantes que precisam ser tomadas neste mês, escolhas que terão consequências de longo prazo. Que não nos apressemos nem nos atrasemos, mas que esperemos no Teu tempo perfeito. Mostra-nos claramente qual caminho seguir,
Confirma através de circunstâncias, de conselhos sábios, da tua palavra, da paz interior que vem do teu espírito. Livra-nos de escolhas que parecem certas aos olhos humanos, mas que não estão nos teus planos. Guia-nos por veredas de justiça, por amor do teu nome. Senhor, abençoa os nossos relacionamentos familiares de forma especial neste mês. Restaura a comunicação entre pais e filhos, renova o romance entre maridos e esposas, fortalece os laços entre irmãos. Onde há mágoa, derrama perdão. Onde há distância, promove reconciliação. Onde há frieza, acende o amor novamente. Ajuda-nos a valorizarmos mais as pessoas que estão ao nosso lado, a investirmos tempo de qualidade com quem realmente importa, a demonstrarmos afeto não apenas com palavras, mas com atitudes concretas. Senhor, protege as nossas famílias de influências externas que tentam destruir a unidade do lar. Guarda os nossos filhos das drogas, da pornografia, de amizades que os levam para longe de Ti. Dá sabedoria aos pais para educarem com amor, mas também com firmeza, para serem exemplo vivo dos valores que ensinam. Que o nosso lar seja um lugar onde Jesus é honrado, onde a Tua palavra é respeitada, onde o amor prevalece sobre qualquer conflito. Pai, abençoa poderosamente a área da educação neste mês. Derrama sabedoria sobre estudantes que estão se preparando para vestibulares, concursos, provas importantes. Dá-lhes capacidade de concentração, facilidade de aprendizado, memória aguçada na hora das avaliações. Senhor, que possam estudar com disciplina, mas também com equilíbrio, sem sacrificar a saúde física ou mental em nome da aprovação. Abençoa também os professores que dedicam suas vidas a educar, que muitas vezes trabalham em condições difíceis, que investem o coração na formação de gerações. Dá-lhes paciência inesgotável, criatividade pedagógica, amor genuíno pelos seus alunos. Protege as escolas de violência, de drogas, de qualquer mal que tente contaminar o ambiente de aprendizado. Que a educação seja valorizada, que o conhecimento seja buscado não apenas para benefício próprio, mas para a transformação da sociedade. Senhor, toca a área da saúde pública e privada neste mês. Capacita os profissionais de saúde que trabalham incansavelmente para salvar vidas, que muitas vezes se sacrificam, que enfrentam jornadas exaustivas. Dá-lhes sabedoria para diagnosticar corretamente, habilidade para realizar procedimentos com precisão, compaixão para tratar os pacientes com dignidade. Senhor, melhora as condições dos hospitais públicos, provê recursos onde há escassez, organiza o que está caótico. Que nenhuma vida se perca por falta de atendimento adequado, que nenhuma família sofra por negligência médica. Derrama cura sobre os enfermos que lotam as filas de espera, que aguardam cirurgias há meses ou anos, que dependem de medicamentos caros que não conseguem comprar. Manifesta o teu poder curador onde a medicina não alcança. Realiza milagres que deixem os médicos atônitos. Que este mês seja marcado por curas, por restaurações, por vidas poupadas. Pai, derrama a Tua justiça sobre a nossa nação neste mês de fevereiro. Toca o coração dos governantes para que administrem com honestidade, com responsabilidade, pensando no bem do povo e não em interesses pessoais. Expõe esquemas de corrupção, traz à luz o que está escondido nas trevas, faz justiça onde há impunidade. Senhor, levanta líderes segundo o Teu coração, pessoas íntegras que temem o Teu nome, que governam com sabedoria e justiça. Protege o nosso país de crises políticas, de instabilidade econômica, de divisões que enfraquecem a nação. Que haja paz nas ruas, segurança nas cidades, respeito às leis.
Livra-nos da violência que tem ceifado tantas vidas, do tráfico de drogas que destrói famílias, da criminalidade organizada que aterroriza comunidades inteiras. Senhor, transforma o nosso país em uma nação que te honra, que respeita os teus princípios, que caminha em retidão. Senhor, abençoa os missionários e evangelistas que estão espalhados pelo mundo, levando a mensagem do Evangelho neste mês. Fortalece os que estão em países hostis ao cristianismo, protege os que arriscam a vida para pregar a tua palavra, sustenta financeiramente os que dependem totalmente da tua provisão. Abre portas de acesso a nações fechadas, derruba muralhas de resistência ao Evangelho, prepara corações para receberem a semente da palavra. Senhor, que este mês seja de grande colheita de almas, de igrejas sendo plantadas em lugares onde o teu nome nunca foi anunciado, de avivamento espiritual em regiões que estão em trevas há séculos. Capacita com dons espirituais aqueles que estão na linha de frente da batalha. Derrama unção fresca sobre pregadores que proclamam a tua palavra. Usa sinais e maravilhas para confirmar a mensagem do Evangelho. Que multidões se rendam aos pés de Jesus neste mês. Pai, derrama a tua bênção sobre as igrejas locais neste mês de fevereiro. Aviva as congregações que esfriaram espiritualmente. Restaura o primeiro amor nas comunidades que se tornaram religiosas, mas perderam a paixão. Levanta líderes espirituais comprometidos com a verdade, pastores que apacentam o rebanho com amor e dedicação, obreiros fiéis que servem sem buscar holofotes. Senhor, promove unidade entre os irmãos, derruba muros de denominacionalismo que dividem o corpo de Cristo. Ajuda-nos a enxergar que somos uma só família, apesar das diferenças secundárias. Que as igrejas sejam faróis de luz nas comunidades onde estão inseridas, hospitais espirituais que acolhem os feridos, centros de transformação social que impactam a sociedade. Protege as igrejas de falsas doutrinas, de lobos vestidos de ovelhas, de escândalos que mancham o nome de Jesus. Que a tua glória encha os templos. Senhor, abençoa os casais que estão planejando se casar ou que se casaram recentemente neste mês. Prepara os noivos para a jornada matrimonial. Ensina-os que casamento é compromisso para a vida toda. Ajuda-os a construir o relacionamento sobre a rocha que é Cristo. Derrama sabedoria sobre os recém-casados que estão aprendendo a viver juntos, a lidar com diferenças, a construir uma família. Senhor, protege os casamentos de crises, de tentações, de influências externas que tentam destruir a união. Restaura casamentos que estão à beira do divórcio, reacende o amor onde só restou indiferença, cura feridas causadas por traição ou por palavras duras. Ajuda os cônjuges a se perdoarem mutuamente, a recomeçarem quantas vezes for necessário, a lutarem juntos contra os problemas, em vez de lutarem um contra o outro. Que os casamentos sejam reflexo do amor entre Cristo e a Igreja. Pai, derrama consolo sobre os corações que estão enlutados neste mês. Aqueles que perderam entes queridos recentemente e estão enfrentando a dor da saudade, da ausência, do vazio que ficou. Senhor, Tu és perto dos que têm o coração quebrantado, Tu recolhes cada lágrima em Teu odre. Envolve com o Teu abraço aqueles que choram, sussurra palavras de conforto ao coração que sangra, dá a certeza de que um dia haverá reencontro no céu para quem partiu em Cristo. Ajuda os enlutados a atravessarem o processo de luto de forma saudável, sem se afundarem em depressão profunda, sem perderem a fé. Levanta pessoas ao redor que sejam suporte, que saibam ouvir sem julgar, que ofereçam um ombro amigo. Senhor, transforma a dor em testemunho, usa a experiência de perda para que possam consolar outros que passarão pelo mesmo vale.
que encontrem em Ti a força para continuar. Senhor, abençoa os empresários e empreendedores que estão batalhando para fazer seus negócios prosperarem neste mês. Dá-lhes visão estratégica, criatividade para inovar, coragem para assumir riscos calculados. Abre portas de oportunidades, conecta-os com as pessoas certas, provê os recursos necessários para expandirem. Senhor, protege os negócios de crises econômicas, de concorrência desleal, de fraudes e golpes, que administrem com sabedoria, que tratem os funcionários com justiça, que conduzam os negócios com ética e integridade. Derrama prosperidade sobre os empreendimentos daqueles que te honram com os primeiros frutos, que usam os recursos para abençoar outras vidas, que não se esquecem de ti na abundância. Que este mês seja de boas vendas, de contratos fechados, de lucros que permitam investir e crescer. Que os negócios sejam instrumentos de bênção. Pai, toca a vida dos dependentes químicos e de suas famílias neste mês. Liberta os que estão presos no vício das drogas, do álcool, de qualquer substância que escraviza e destrói. Senhor, Tu vieste para libertar os cativos, para proclamar liberdade aos presos. Manifesta o Teu poder libertador sobre aqueles que já tentaram parar várias vezes, mas não conseguem sozinhos. Dá-lhes força de vontade para buscar ajuda, humildade para reconhecerem que precisam de tratamento, coragem para enfrentarem o processo de recuperação. Conforta as famílias que sofrem vendo seus entes queridos destruídos pelo vício, que muitas vezes se sentem impotentes e desesperançadas. Senhor, levanta centros de recuperação eficazes, capacita profissionais que trabalham nesta área, usa grupos de apoio para trazer restauração. Que este mês seja de libertação, de vidas sendo resgatadas, de famílias sendo restauradas. Senhor, derrama a Tua bênção sobre os profissionais autônomos que dependem do trabalho diário para sustentar suas famílias neste mês. Os que trabalham como motoristas de aplicativo, vendedores ambulantes, prestadores de serviços diversos. Multiplica os clientes, aumenta a demanda pelos serviços, provê trabalho constante. Protege-os de acidentes, de assaltos, de qualquer mal enquanto executam suas atividades. Senhor, muitos deles não têm a segurança de um salário fixo no final do mês. Vivem da confiança de que Tu proverás dia após dia. Honra essa fé. Não permitas que falte o pão de cada dia. Surpreende-os com a Tua provisão. Que possam trabalhar com dignidade, que sejam respeitados, que recebam pagamento justo pelo que fazem. Abençoa o trabalho das suas mãos, faz prosperar tudo o que tocarem. Pai, abençoa os artistas e criativos cristãos que usam seus talentos para glorificar o Teu nome neste mês. Músicos que compõem canções de adoração, escritores que produzem conteúdo edificante, atores que levam mensagens transformadoras, pintores que expressam a Tua beleza através da arte. Derrama inspiração criativa, capacita-os com excelência técnica, abre portas para que o trabalho deles alcance multidões. Senhor, que a arte cristã não seja vista como inferior ou amadora, mas que seja reconhecida pela qualidade e pelo impacto que causa. Protege esses artistas de críticas destrutivas, de desânimo, da tentação de comprometerem a mensagem para agradar o mercado. Que permaneçam fiéis ao chamado de usar a arte como ferramenta de evangelização e edificação. Provê recursos financeiros para que possam viver dignamente do seu trabalho, sem precisarem abandonar o ministério. Que este mês seja de portas abertas. Senhor, toca a área da tecnologia e da comunicação neste mês de fevereiro. Levanta cristãos comprometidos que ocupem espaços de influência nas redes sociais, na televisão, no rádio, na internet.
Que usem essas plataformas para espalhar a tua palavra, para combater mentiras, para levar esperança a milhões de pessoas. Senhor, protege-nos de fake news, de manipulação midiática, de conteúdos que corrompem valores e destroem famílias. Dá-nos discernimento para filtrar o que consumimos, sabedoria para usar a tecnologia sem nos tornarmos escravos dela. Que as redes sociais sejam instrumentos de bênção e não de maldição. Que a internet seja usada para conectar pessoas ao Evangelho e não para afastá-las de ti. Levanta influenciadores digitais cristãos que impactem gerações com mensagens que transformam vidas. Que a luz brilhe também no mundo virtual. Pai, derrama a tua bênção sobre o meio ambiente neste mês. Ensina-nos a cuidar melhor da criação que tu nos confiaste, a não desperdiçarmos recursos naturais, a preservarmos o planeta para as próximas gerações. Senhor, toca o coração de líderes mundiais para tomarem decisões que protejam o meio ambiente, que combatam o desmatamento, que reduzam a poluição. Livra-nos de catástrofes naturais, de enchentes, de secas prolongadas, de tempestades destrutivas. Onde há escassez de água, envia chuva. Onde há seca, restaura a fertilidade da terra. Onde há desequilíbrio ambiental, traz restauração. Ajuda-nos a sermos mordomos responsáveis da criação, a respeitarmos os animais, a valorizarmos a natureza. Que possamos desfrutar das belezas naturais com gratidão, reconhecendo que tudo vem das tuas mãos. Que este mês seja de consciência ambiental. Senhor, nós declaramos que nada do que foi orado aqui voltará vazio, mas cumprirá o propósito para o qual foi enviado. Declaramos que fevereiro de 2026 será um mês histórico nas nossas vidas, um mês de viradas, de milagres, de testemunhos que contaremos por anos. Declaramos que a tua vontade será feita na nossa vida, assim como é feita no céu. Que o teu reino venha, que o teu nome seja santificado, que a tua glória encha toda a terra. Selamos esta oração com o sangue de Jesus. Cobrimos cada palavra com o seu nome poderoso. Que os anjos sejam enviados para executarem tudo o que foi decretado aqui em oração. Amarramos toda a força do inimigo que tente impedir o cumprimento destas bênçãos. Declaramos vitória total, triunfo completo, sucesso absoluto em todas as áreas durante este mês. Que assim seja, que assim seja, que assim seja. Pai amado, nós te agradecemos porque sabemos que tu ouviste cada palavra desta oração. Agradecemos porque as tuas promessas são sim e amém, porque tu és fiel para cumprir tudo o que prometeste. Obrigado por nos permitires começar fevereiro de 2026 aos teus pés, entregando nas tuas mãos cada detalhe dos próximos dias. Confiamos que tu farás muito mais do que pedimos ou imaginamos, que a tua bondade nos surpreenderá a cada manhã, que a tua misericórdia nos acompanhará todos os dias. Senhor, sabemos que não estamos sozinhos nesta jornada, que tu caminhas conosco, que o teu Espírito nos guia, que os teus anjos nos protegem. Esta certeza enche o nosso coração de paz, de esperança, de alegria. Não importa o que este mês reserva, sabemos que tu estás no controle, que nada escapa ao teu conhecimento, que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Senhor, agradecemos pela oportunidade de viver mais um mês sob a tua graça. Que cada dia de fevereiro seja vivido com gratidão, com alegria, com a consciência de que somos profundamente amados por ti. Ajuda-nos a não desperdiçarmos nenhum dia reclamando, murmurando ou nos lamentando. Que possamos aproveitar cada momento para te glorificar, para abençoar outras vidas, para fazer diferença no mundo ao nosso redor. Senhor, que a nossa vida seja um testemunho vivo do teu poder transformador. Que as pessoas vejam em nós
a manifestação da tua bondade, que sejamos canais de bênção por onde quer que passemos. Que ao final deste mês possamos olhar para trás e ver claramente a tua mão agindo, provendo, protegendo, guiando. Que tenhamos muitos motivos para te agradecer, muitas vitórias para celebrar, muitos testemunhos para compartilhar. Pai, nós colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão que tomaremos neste mês, em cada palavra que falaremos, em cada ação que executaremos. Que nada seja feito sem consultar a Ti em oração, sem buscar a Tua direção, sem pedir a Tua aprovação. Queremos viver fevereiro de 2026 na Tua presença constante, ouvindo a Tua voz, obedecendo aos Teus comandos, seguindo os Teus caminhos. Senhor, remove de nós qualquer orgulho que nos faça pensar que podemos caminhar sozinhos, qualquer autossuficiência que nos afaste de Ti, qualquer independência que nos faça esquecer que dependemos totalmente de Ti. Queremos ser totalmente dependentes da Tua graça, completamente rendidos à Tua vontade, absolutamente comprometidos com os Teus propósitos. Que em tudo Cristo seja o primeiro, o centro, o fundamento, o objetivo final. Senhor, que este mês seja marcado por encontros diários contigo através da oração e da leitura da Tua palavra. Que não passemos nenhum dia sem buscar a Tua face, sem ouvir a Tua voz, sem alimentar a nossa alma com o pão que desce do céu. Desperta-nos cedo para termos tempo de qualidade contigo antes que o dia comece. Guarda-nos de dormir sem antes te entregar as preocupações do dia que passou. Senhor, que a oração se torne tão natural quanto respirar. Que falar contigo seja a nossa primeira reação diante de qualquer situação. Ensina-nos a orar sem cessar, a viver em constante comunhão contigo, a andar na Tua presença continuamente. Que a Tua palavra habite ricamente em nós, que meditar nas Escrituras seja o nosso maior prazer, que guardar os Teus mandamentos seja a nossa maior alegria. Pai, nós te entregamos não apenas fevereiro, mas toda a nossa vida. Queremos viver todos os nossos dias para a Tua glória, cumprindo o propósito para o qual fomos criados, deixando um legado eterno. Ajuda-nos a não vivermos para nós mesmos, mas para Ti, a não buscarmos a nossa própria glória, mas a Tua, a não seguirmos os nossos próprios planos, mas os Teus. Senhor, usa-nos como instrumentos nas Tuas mãos para transformar vidas, para expandir o Teu reino, para fazer diferença na eternidade de pessoas. Que quando chegarmos ao fim da nossa jornada possamos ouvir: bem está, servo bom e fiel. Esta é a nossa maior ambição, este é o nosso objetivo supremo, este é o prêmio que buscamos. Que vivamos cada dia com a eternidade em mente, investindo no que realmente importa. Senhor, agradecemos porque Tu és um Deus que ouve orações, que se importa com os detalhes das nossas vidas, que conhece cada necessidade antes mesmo de pedirmos. Obrigado porque podemos vir à Tua presença com confiança, porque temos livre acesso ao trono da graça, porque somos Teus filhos amados. Não merecemos tamanha bondade, não merecemos tanto amor, não merecemos tanta misericórdia. Mas Tu, em Tua infinita graça, nos acolhes, nos perdoas, nos restauras, nos abençoas. Como não Te amar? Como não Te servir? Como não Te adorar com todo o nosso ser? Senhor, que a gratidão transborde do nosso coração neste mês, que as palavras obrigado estejam constantemente nos nossos lábios, que vivamos em constante estado de adoração. És digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Pai, nós declaramos que a Tua presença irá conosco, aonde quer que formos neste mês. Que não daremos nenhum passo sem que Tu vás à nossa frente preparando o caminho. Senhor, vai adiante de nós abrindo portas que nenhum homem pode fechar, fazendo o que é impossível aos olhos humanos.
realizando o que só tu podes fazer. Vai atrás de nós, cobrindo a nossa retaguarda, protegendo-nos de ataque surpresa do inimigo, guardando-nos de ciladas. Vai ao nosso lado como amigo fiel que nunca nos abandona, como conselheiro sábio que sempre tem a palavra certa, como pai amoroso que se importa com cada detalhe. Vai dentro de nós, através do teu Espírito Santo que habita em nosso coração, guiando-nos, ensinando-nos, consolando-nos, fortalecendo-nos. Que a tua presença seja a nossa maior riqueza, o nosso maior tesouro, a nossa maior alegria. Senhor, que este mês seja de crescimento espiritual em todas as áreas. Que cresçamos em fé, confiando cada vez mais em Ti e menos nas circunstâncias. Que cresçamos em amor, amando como Tu nos amaste, perdoando como Tu nos perdoaste, servindo como Tu nos serviste. Que cresçamos em santidade, nos afastando cada vez mais do pecado e nos aproximando cada vez mais de Ti. Que cresçamos em sabedoria, aprendendo a aplicar a Tua palavra em cada situação da vida. Que cresçamos em obediência, fazendo não apenas o que queremos, mas o que Tu queres. Que cresçamos em generosidade, compartilhando com alegria o que recebemos de Ti. Que ao final de fevereiro sejamos pessoas diferentes, mais parecidas com Jesus, mais cheias do Teu Espírito, mais maduras na fé. Pai, nós selamos tudo o que foi orado aqui com o nome poderoso de Jesus. É em Seu nome que oramos, é por Seus méritos que nos apresentamos diante de Ti. É em Sua justiça que confiamos. Não temos justiça própria, não temos méritos pessoais, não temos nada a oferecer, senão a fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas sabemos que o Seu nome é sobre todo nome, que diante dele todo joelho se dobra, que nele temos acesso ao Pai. Obrigado, Jesus, por teres morrido na cruz pelos nossos pecados, por teres ressuscitado ao terceiro dia vencendo a morte, por teres ascendido aos céus e agora intercederes por nós à direita do Pai. Obrigado porque em Ti somos mais do que vencedores, porque em Ti temos vida abundante, porque em Ti temos esperança eterna. Senhor, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós neste mês de forma poderosa. Que Ele nos guie em toda a verdade, que nos lembre das Tuas palavras, que nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Que Ele nos capacite com dons espirituais para edificar o corpo de Cristo, que nos encha de poder para testemunhar com ousadia, que produza em nós o Seu fruto de amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Senhor, que sejamos cheios do Espírito continuamente, não apenas em momentos especiais, mas todos os dias. Que Ele seja o nosso consolador nas tristezas, o nosso encorajador nos desânimos, o nosso fortalecedor nas fraquezas. Que vivamos na dimensão do Espírito e não na dimensão da carne, que andemos segundo o Espírito e não segundo os desejos da natureza pecaminosa. Pai, nós Te adoramos pelo que Tu és e não apenas pelo que Tu fazes. Adoramos-Te porque és santo, justo, amoroso, misericordioso, fiel, poderoso, sábio, eterno. Adoramos-Te porque és digno de toda a adoração, porque criaste todas as coisas para a Tua glória, porque és o único Deus verdadeiro. Que a nossa vida seja um ato contínuo de adoração, que tudo o que fizermos seja para Te glorificar, que cada respiração seja um louvor ao Teu nome. Senhor, que neste mês de fevereiro a adoração ocupe o lugar central nas nossas vidas, que dediquemos tempo para simplesmente estar na Tua presença sem pedir nada, apenas desfrutando de quem Tu és. Que a adoração transforme o nosso caráter, que nos torne mais parecidos contigo, que nos eleve a dimensões espirituais mais profundas. Senhor, nós declaramos que somos abençoados na cidade e no campo, abençoados ao entrar e ao sair, abençoados em tudo o que fizermos.
Declaramos que o Senhor ordenará a bênção sobre os nossos celeiros e sobre tudo em que pusermos a mão. Declaramos que o Senhor nos fará prosperar grandemente na obra das nossas mãos. Declaramos que seremos cabeça e não cauda, que estaremos por cima e não por baixo. Declaramos que o Senhor nos abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à nossa terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das nossas mãos. Declaramos que emprestaremos a muitas nações, mas a ninguém tomaremos emprestado. Todas estas bênçãos de Deuteronômio capítulo 28, declaramos sobre as nossas vidas neste mês de fevereiro, porque somos obedientes à voz do Senhor nosso Deus. Pai, que a alegria do Senhor seja a nossa força neste mês, que possamos nos alegrar sempre, orar sem cessar, dar graças em tudo, que nenhuma circunstância externa tenha poder para roubar a nossa alegria interior, que nenhuma dificuldade consiga apagar o brilho nos nossos olhos. Senhor, enche-nos de esperança, de expectativa positiva quanto ao futuro, de confiança de que o melhor ainda está por vir. Livra-nos do pessimismo, da negatividade, do hábito de enxergar apenas o lado ruim das coisas. Ajuda-nos a cultivar pensamentos positivos, baseados nas tuas promessas, a falar palavras de vida e não de morte, a agir com fé e não com medo. Que sejamos pessoas contagiantes, que espalham alegria por onde passam, que iluminam ambientes sombrios com a luz que vem de ti. Senhor, nós nos comprometemos a buscar primeiro o teu reino e a tua justiça neste mês, confiando que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Ajuda-nos a manter as prioridades corretas, a não nos deixarmos consumir pela busca de coisas materiais, esquecendo das espirituais. Que possamos investir mais tempo nas coisas eternas do que nas temporais, mais energia no que tem valor permanente do que no que é passageiro. Senhor, livra-nos da ganância, do materialismo, do consumismo desenfreado. Ensina-nos a viver com simplicidade, a nos contentarmos com o que temos, a sermos gratos pelas bênçãos diárias. Que o nosso tesouro esteja no céu e não na terra, que o nosso coração esteja onde está o nosso tesouro, que vivamos para acumular riquezas eternas. Pai, nós te entregamos cada pessoa que ouviu esta oração. Toca o coração de cada uma de forma especial. Fala individualmente ao que cada um precisa ouvir. Onde há dor, leva consolo. Onde há dúvida, traz certeza. Onde há medo, derrama coragem. Senhor, que ninguém termine este tempo de oração sem sentir a tua presença de forma real, sem receber uma palavra específica de ti, sem experimentar o teu toque transformador. Que vidas sejam mudadas, que corações sejam curados, que situações sejam transformadas. Derrama unção fresca sobre cada pessoa, renova a fé, reacende a esperança, restaura a alegria. Que este seja um marco na vida espiritual de cada um momento que será lembrado como o dia em que tudo começou a mudar. Que testemunhos poderosos nasçam deste tempo de oração. Senhor, nós te agradecemos antecipadamente por tudo o que farás durante este mês de fevereiro. Agradecemos pelos milagres que ainda veremos, pelas portas que ainda se abrirão, pelas bênçãos que ainda receberemos. Agradecemos porque sabemos que tu és fiel, que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, que a tua bondade e o teu amor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Obrigado porque podemos confiar em ti de olhos fechados, porque tu nunca falhaste e nunca falharás, porque és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Obrigado por nos amares com amor eterno, por nos sustentares com a tua destra, por nos guardares como a menina dos teus olhos. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a ti agora e para sempre. Amém e amém. Amado irmão, amada irmã,
Se esta oração tocou o teu coração, se sentiste a presença de Deus de forma especial, eu te convido a fazer 3 coisas agora mesmo. Primeiro, escreve Amém nos comentários como um ato de fé, concordando com tudo o que foi orado aqui. Segundo, compartilha este vídeo com alguém que precisa começar fevereiro com fé, paz e direção de Deus. Pode ser um familiar, um amigo, um colega de trabalho, alguém que está passando por dificuldades e precisa desta palavra de esperança. Terceiro, se ainda não és inscrito neste canal, inscreve-te agora e ativa o sininho de notificações para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé e fortalecerão a tua caminhada com Deus. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe poderosamente, que Ele guarde a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo hoje e todos os dias deste mês de fevereiro. Vai em paz, vai na certeza de que Deus está contigo, vai confiante de que este será um mês abençoado. Até a próxima oração, fique na paz do Senhor. Até a próxima oração, fique na paz do Senhor.